avançamos então para a segunda, onde vamos considerar de forma mais específica o pecado de Acã. Aqui os versos separados para nós estão dos versos do capítulo 7, 16 a 19, e a lição começa dizendo que Deus podia ter revelado, Deus sabia quem havia feito, que Acã havia feito o que ele fez, mas Deus estabeleceu um procedimento para revelar sua justiça e demonstrar também a sua graça. Eu achei isso aqui muito, muito interessante. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir que o povo se santificasse, a exemplo do que havia sido solicitado antes da travessia do Rio Jordão, Deus permitiu um intervalo de tempo, olha que coisa, entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação, o que deu tempo para Acã pensar, arrepender-se e confessar seu pecado. Mas nós sabemos que não foi isso que ele fez. Da mesma forma, a família de Acã também teve tempo para isso. Mas eles estavam todos envolvidos na mesma prática. Eles tiveram tempo de pensar em todas estas coisas. A solução para o dilema seguiu uma direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia sido praticado e prejudicado. Que direção foi essa? A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, Judá. Da tribo de Judá para uma família, e de uma família para uma casa, e desta para os seus indivíduos. Olha como é que foi escalonando. Além de revelar o ofensor, esse processo investigativo também inocentou os inocentes. Aqui vemos justiça e graça. Esse era um aspecto igualmente importante desse procedimento divino, no qual o próprio Deus atua como uma testemunha dos atos invisíveis de Acã e que não passaram despercebidos para Deus. Agora, o autor faz aqui uma afirmação interessante. O leitor quase não consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. E é verdade. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar até que ele imaginasse que não o afetaria? Nada é escondido aos olhos de Deus, nada é escondido. E é interessante, irmãos, aqui faz um destaque, vou pedir para a produção colocar aqui o 7:19, não é? Onde nós vamos ver como Josué se dirigiu a Acã. Ele disse assim: então disse Josué a Acã, depois que ele ficou identificado: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizesse, não me ocultes. Veja, irmãos, que a maneira amorosa, gentil, como Josué se dirige a Acã, filho meu. A impressão que me dá aqui, nesse diálogo, é uma demonstração da tristeza de Josué por ter que lidar com aquela situação, sabedor daquilo que viria a seguir. Porque ele teve todas as oportunidades para confessar o seu pecado, mas ele esperou até o último instante, ele esperou até onde não podia haver mais espaço e só confessou o seu pecado porque ele foi apontado. E aí então ele confessa aquilo que havia praticado. Então aqui a lição, o autor faz uma comparação de Josué com a pessoa do Senhor Jesus. Por meio dessa atitude, Josué estava demonstrando sensibilidade, bondade, e era um tipo, era um modelo, era uma representação da maneira como Jesus lidou com os pecadores. Jesus denunciava, diz aqui, o desejado, um temor sem temor, ele denunciava a hipocrisia sem nenhum temor, a incredulidade e a iniquidade, mas ele tinha lágrimas na voz quando fazia as suas repreensões, suas esmagadoras repreensões. Irmãos, aqui nós temos também algo para a gente avaliar e pensar. Como é que nós agimos em relação ao transgressor? Nesse caso, ele pagou com um preço altíssimo, nós vamos entender por quê. Pagou com a própria vida e a sua família também. Mas todo o trato de Josué no processo foi um trato amoroso.
E é dessa maneira que nós devemos tratar com os faltosos. Ainda que o desfecho de um trato com a impiedade, com o erro, com o pecado, resulte em disciplina, em correção por parte da igreja, mas em todo trato nós devemos sempre agir com amor, com bondade, com mansidão, para a gente pensar. Isso serve também para o ambiente da nossa casa, da nossa família, onde muitas vezes é mais desafiador ainda agir assim, não é? Então, lições práticas que nos fazem pensar e refletir, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.